Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Muitas vezes, senhores, nós precisamos transferir os nossos e-mails de uma conta para outra. Pode ser do Gmail, pode ser do Workspace. Hoje eu vou mostrar passo a passo como você fazer isso utilizando um cliente de e-mail. Então, caso você tenha trabalhe numa empresa e queira migrar os seus dados, por exemplo, você tem um e-mail lá, né? E você queira migrar para o Gmail, por exemplo, funciona. Ou, se você tem um e-mail do Gmail, seus colaboradores, por exemplo, né? E em determinado momento você quer criar um e-mail profissional, né? Arroba, o domínio da sua empresa, porque você consegue, utilizando duas contas simultâneas, fazer movimento entre elas. Meu nome é Cláudio Rios. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Espero que ele seja útil para você, que contribua para algum tipo de aprendizado. Se realmente ele fez sentido para você, indique para alguém. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Dá aquele like para você receber, né, futuros vídeos também do canal aqui, que a gente vai tratar de assuntos sempre relacionados com tecnologias, mas fazendo com que essa tecnologia seja mais simples, vamos falar assim, simplificando a tecnologia, né? Então, nós vamos utilizar o programa Thunderbird. Poderia ser o Outlook, né? Ou um outro cliente de e-mail, tá bom? Então, eu já tenho aqui, ó, uma conta configurada, que é a conta, uma das contas, né? E tem essa série de pastas e tem os arquivos aqui na caixa de entrada e assim por diante, né? É uma conta empresarial, né? Nesse caso, eu vou mostrar aqui do Workspace, mas funcionaria do mesmo jeito do Gmail, tá bom? Só que nesse caso aqui, você tem um domínio. Quando é dentro do mesmo domínio, você usa as ferramentas do Workspace para fazer essa migração de dados. Mas quando são dois domínios diferentes e eles não pertencem a uma arquitetura específica lá do Workspace, às vezes é mais útil você fazer assim, tá? Então, eu já tenho uma conta configurada, porque a configuração é muito semelhante. Eu vou adicionar uma nova conta, que é a mesma forma, tá bom? Então, vou lá. Eu vou vir aqui em editar, configurações de conta, e vou vir aqui em ações, adicionar uma conta de e-mail. O procedimento é o mesmo, eu posso adicionar quantas contas eu quiser aqui, né? Nesse caso específico, eu vou pegar os dados aqui no outro monitor, eu vou adicionar agora a outra conta, né? Eu coloquei o nome que eu posso colocar o nome que eu quiser, né? Não precisa estar isso aqui, apenas o nome. E adiciono agora a senha, né, desse e-mail. Dou continuar. Nesse caso, ele identifica. É muito importante isso aqui, você não colocar POP3, porque ele vai baixar todas essas mensagens para o computador, né? Então, por medida de segurança, eu aconselho, né, dica 1 aí, seria você migrar esses arquivos primeiro, né, esses documentos, esses e-mails primeiro, checar se está tudo ok e depois ir lá e excluir, tá bom? Você tem a opção de copiar como de mover, nós vamos ver aqui, tá bom? Então, eu fiz aqui, ele já encontrou como é e-mail do Google, né, profissional, no caso do Google Workspace, ele já encontrou aqui as configurações e me deu essa sugestão de usar o protocolo IMAP, né? Eu poderia usar o POP3, mas eu estou usando o IMAP, porque ele, nesse caso aqui, ele fica sincronizado, né? Então, só aquela vez que eu clico naquela imagem, naquela pasta, naquelas mensagens que ele baixa. Então, isso também, senhores, dica 2, vai depender muito do tamanho. Nesse caso específico, essa conta tem 800 MB, mais ou menos, de e-mail, né? Então, eu aconselho mandar sincronizar tudo antes, baixar tudo antes na conta principal e depois você só move para outra. Mas você pode ir fazendo também aos poucos, que ele simplesmente vai sincronizar aquilo que você está fazendo naquele instante, né? Então, ele teoricamente demora um pouco, porque ele vai baixar para sua máquina, né? E depois é que ele vai jogar novamente, né, na sua outra conta, tá bom? Então, esse processo aqui, ó, de passar, né, de um domínio né, no caso um e-mail do domínio X para um e-mail do domínio Y, né? Então, saindo de um para outro. Então, nós temos agora, seguindo aqui, ele vai te pedir, a gente vai pedir uma confirmação aqui. No caso, ele não pediu porque eu já tinha adicionado essa conta, mas ele ia pedir uma confirmação. Só confirma, né? E pronto, né? Eu acho que eu até tenho essa imagem aqui para não passar batido, gente. Eu acho que eu tenho essa imagem aqui, deixa eu procurar ela aqui. Sim, fiz sim. Olha, concluir. E ele vai pedir essa confirmação. Você simplesmente clica aqui em permitir, né? Então, vou botar a tela cheia aqui só para a gente ver. Clica em permitir. E ele vai voltar, né, para a próxima tela para você botar a senha novamente. E avançar e concluir. Ele fica aqui dentro do Thunderbird. Ele retorna para o Thunderbird. Agora você pode observar, eu vou diminuir um pouco aqui,
Aí você pode observar que agora a gente tem duas contas aqui, né? Nós temos essa conta, né? Tá aqui, ó, essa conta, ok? E temos a outra conta aqui, de outro e-mail. Você observa que um é esse e-mail, esse domínio aqui é um domínio diferente, o outro é outro domínio diferente. Estamos usando dois domínios diferentes, ok? Então, olha só, eu preciso passar algumas mensagens desse e-mail, ok? Desse e-mail, para esse e-mail. Então, como que eu vou fazer? Observa que tem uma série de pastas também aqui, né? Eu tenho uma série de pastas também, né? Que eu posso adicionar a esse e-mail aqui, tá bom? Então, eu vou pegar aqui agora, eu posso clicar aqui em todos os e-mails, é uma forma, né, dele tá processando aqui embaixo, ó. Então, 230 e poucas mensagens, tá baixando todas aqui, ó, lá 17, tá vendo? Um de 24, ele vai baixando todas essas mensagens aqui. Agora, eu simplesmente posso pegar aqui por parte, né, vamos colocar assim, essas mensagens, e colocar no outro e-mail. Como que eu poderia fazer isso aqui da forma simples? Eu não sei que alguns aqui tem anexo, podem ser pesados, outros não, tá? Então, eu vou pegar duas aqui, ó, pegar aqui, ó, duas mensagens aqui, e vou... Essas aqui tem anexo aqui também, ó. Todas têm anexo, né, pelo jeito. Bom, tudo bem, vamos lá. Vou pegar essas duas mensagens aqui e vou arrastar e soltar aqui na caixa de entrada, né? Quando eu faço isso, o que ele está fazendo? Ele retirou essas mensagens desse e-mail e colocou no outro e-mail, nesse e-mail aqui. Só que ele não está na caixa de entrada aqui, ele está mostrando como lida, porque eu posso pedir para mostrar todas, né? Mas está aqui, ó, tinha 4, foi para 7. Eu vou pegar novamente aqui, porque existem também, senhores, algumas pastas aqui, tá vendo? Essas pastas também, eu posso organizar essas pastas, né? Colocar essas pastas lá. Eu não sei o que tem dentro dela, aqui aparentemente ele tá listando as mensagens aqui que está dentro dessa pasta, né? Então demora um pouco, eu não posso simplesmente arrastar. Eu tenho que esperar um pouquinho ele ler as mensagens que estão dentro dessa pasta aqui, no caso, atendimento, tá vendo? Ele tá baixando ali, ó. Então, alguns e-mails, às vezes demora um certo tempo, que pode ter 20 mega, né? 40 mega, pode ter aí um tamanho grande de anexos dentro dessa mensagem. Olha só o tempo que ele está tentando ler. Então ele está baixando e continua baixando as mensagens lá. 141 de 200 e pouco, tá vendo? 142. Então aqui eu estou fazendo ao vivo, vamos botar assim, né? Sem corte esse vídeo, para mostrar que dá para fazer, não é complicado, mas dá um pouco de trabalho, tipo assim, no sentido de tempo, né? Não tem muita complicação, simplesmente demora um certo tempo para a gente poder fazer esse tipo de atividade. Ainda está fazendo a leitura dessas mensagens. Vou pegar só mais duas mensagens aqui, e vou levar essas mensagens também para a caixa de entrada aqui do outro e-mail. 2, sumiu também de lá, né? Você observa que eles vão aparecer aqui, senhores, as mensagens que você está migrando. Então é simples. Então, caso você trabalhe numa empresa e queira migrar os seus dados, por exemplo, você tem um e-mail lá, né? E você queira migrar para o Gmail, por exemplo, funciona. Ou, se você tem um e-mail do Gmail, seus colaboradores, por exemplo, né? E em determinado momento você quer criar um e-mail profissional, né? @ o domínio da sua empresa, falar nisso, você pode entrar em contato comigo, com a gente aqui da serrinfo.com.br, que a gente registra o seu domínio, a gente configura o teu servidor de hospedagem, a gente cria o seu e-mail profissional do Google, a gente administra, te dá as instruções, e também resolve problemas, entre aspas, parecido com esse que está acontecendo aqui, né? Que é uma necessidade do cliente e a gente está resolvendo aqui. Isso, obrigado, Cláudio Rios, fica por aqui, até que fácil na área aí. Abraço, gente. Foi.